meu testemunho. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Quem vos escreve, é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando, como eu já tenho compartilhado aqui no canal, algumas de minhas experiências espirituais. Vou citar algumas delas, que são: o poder do jejum no mundo espiritual, o observatório no céu, os tronos da maldade, os 7 níveis da unção no mundo espiritual, batalhas e confrontos espirituais, o olho direito de Deus, e o descortinando o trabalhar das trevas. E agora, vou compartilhar o meu testemunho e minha história com Deus, como foi que tudo começou. Irmãos, quando eu tinha 7 anos de idade, eu ouvi a voz de Deus. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falando comigo, e aquela voz falou comigo dizendo: um dia você vai me servir. E eu disse: tudo bem, e eu estava brincando em cima da colheitadeira do meu avô, e eu continuei brincando. Mas aquilo ficou gravado dentro de mim, apesar que eu não entendia bem o que estava acontecendo, mas o tempo se passou, e eu venho de uma família católica, e os meus pais se converteram e se batizaram na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E eu até ia com eles na igreja, mas porém, eu não queria saber de Deus, e nessa época eu tinha 13 anos de idade. E um belo dia, eu estava indo para a escola, quando então, a voz de Deus falou comigo novamente, e o Senhor Deus disse: você vai me servir. Você vai me servir, ou você vai vir pelo amor, ou você virá me servir pela dor. E no fundo eu sabia que era Deus falando comigo, mas eu não quis dar ouvidos, e eu disse: não. Eu nunca vou ser crente. Então, no outro dia, quando me levantei para ir para a escola, quando eu abri a porta da minha casa, eu levei um susto. Porque, alguns dias atrás, eu tinha ganhado uma cachorrinha de presente de aniversário. Eu tinha ficado muito feliz, e então, quando eu abri a porta da minha casa para ir para a escola, eu encontrei a minha cachorrinha morta no chão. E eu fiquei triste, tão triste, e no mesmo instante a voz de Deus falou novamente comigo, dizendo: chegou o tempo, ou você me serve, ou eu irei continuar tocando em tudo aquilo que você gosta. Naquele momento fiquei paralisada pensando. E disse: tudo bem, Deus, tudo bem. E então eu fui para a escola. Mas porém, naquele dia eu não consegui prestar atenção nas aulas, e no caminho de volta da escola, eu tomei a maior de todas as decisões da minha vida. No caminho de volta da escola, eu aceitei a Jesus, sozinha no meio da rua. Apenas falando com Deus, falando com aquela mesma voz durante muito tempo, vinha falando comigo, mas eu não dava ouvidos. Então me converti sozinha, e quando eu cheguei em casa, eu dei a notícia para os meus pais. Minha mãe ficou muito feliz, e eu falei para ela: mãe, pode avisar na igreja que eu aceitei a Jesus, avisa meu tio. Este meu tio era presbítero. Avisa que eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Então, eu passei a frequentar a Igreja Assembleia de Deus, pois era a igreja dos meus pais. Então, a partir daquele momento eu comecei a servir a Deus. Com apenas 13 anos eu comecei a servir a Deus. E eu comecei a ouvir que existe o batismo com o Espírito Santo. Aquilo mexeu muito comigo. E eu disse: eu também quero receber esse batismo com o Espírito Santo. E a partir daquele momento então, eu comecei a buscar a Deus em todos os momentos, em todas as horas, em oração, e eu pedia para Deus me batizar, e eu orava dizendo: Deus, eu quero o batismo com o Espírito Santo. Antes de eu ir para a escola, quando eu chegava da escola, eu orava dizendo: Deus, eu quero ser batizada. Antes de almoçar eu orava: eu quero ser batizada. E eu insisti tanto, mas tanto com Deus, mas tanto, e até que um dia, teve uma festividade da igreja do círculo de oração, e Deus respondeu minha oração, e eu fui batizada com o Espírito Santo. Aleluia! Eu fui batizada com o Espírito Santo, antes de ser batizada nas águas. E então ali começou minha história com o Senhor Deus, e o tempo foi passando. E com 18 anos de idade, eu recebi uma profecia. Uma irmã, vem de uma cidade muito longe, e disse que Deus tinha uma obra na minha vida.
e que era para mim começar a pregar. Só que para mim, aquilo era muito difícil, porque eu era uma pessoa muito tímida, eu tinha muita vergonha de falar em público. Mas tudo bem, guardei aquela palavra no meu coração, mas então, começou a acontecer algo estranho. Durante um mês eu comecei a ouvir gritos. Eu comecei a ouvir vozes pedindo socorro. E olhava assim para os lados, pensando que talvez seria alguém que tivesse pedindo socorro em alguma das casas que eu passava. Então, durante um mês, eu fiquei ouvindo aquelas vozes. Todo dia eu ouvia aquelas vozes gritando socorro, pedindo ajuda, e eu não entendia o que estava acontecendo. Eu comecei a achar que eu estava ficando louca. Quando então, o Senhor Deus falou para mim: Você não está entendendo o que está acontecendo? Essas são as vozes das pessoas que estão morrendo porque você não quer pregar a minha palavra. São as vozes das pessoas que estão indo para o inferno, enquanto você fica aí com vergonha, com medo de pregar a minha palavra. Então, a partir daquele momento, eu decidi pregar a palavra de Deus, mesmo com toda aquela minha timidez. Eu pedi para Deus me ajudar. E até hoje o Senhor Deus tem me ajudado. Então, comecei a fazer teologia para aprender da Bíblia, e durante 8 anos eu fiz. Quando já estava terminando o segundo curso de teologia, faltava apenas alguns meses para acabar e receber o meu segundo diploma de teologia, quando então, aconteceu algo que mudou tudo. E num certo dia, eu estava dentro da sala de aula. O Espírito Santo falou comigo. Ele disse assim: O que é que você está fazendo? O que você está fazendo aí? E eu, assustada, disse: Eu estou aprendendo mais da sua palavra, Deus. E a voz de Deus disse: Vá embora, porque a partir de hoje, eu irei te ensinar. Eu vou te ensinar. E naquele momento, eu me levantei e fui embora. E nunca mais voltei. E então, o Espírito Santo de Deus começou a me ensinar. O Espírito Santo de Deus começou a me ensinar todas as coisas. E para que os irmãos entendam, naquele momento, quando eu levantei e fui embora do curso teológico, eu já tinha lido a Bíblia inteira 36 vezes. Irmãos, eu li a Bíblia inteira 36 vezes. E 16 eu fiz de joelho, eu li de joelhos no chão. Eu também já tinha lido 240 livros acerca da Bíblia. E eu estava estudando teologia porque eu queria conhecer mais de Deus. E o Senhor Deus ouviu o meu clamor. E o Senhor Deus disse que iria me ensinar. Então, a minha vida começou a mudar, porque até então eu conhecia a letra, e a partir daquele momento comecei a conhecer a revelação que há por trás da letra. Mas saiba que até então, eu orava, eu buscava Deus do meu jeito, eu me esforçava para fazer a vontade de Deus. E eu comecei a pregar nas igrejas, mas parecia que nada acontecia, eram só palavras e palavras, e eu pregava e ficava sem entender porque eu não era usada por Deus como os grandes homens de Deus que passaram por essa terra. E eu pensei, talvez seja porque eu estou orando pouco. Então, um dia eu me tranquei dentro de um quarto, e durante um mês eu orava 8 horas por dia. Pois eu queria mais de Deus. Então Deus me mostrou uma direção de como chegar lá. Num certo dia, fui no culto numa casa à tarde, e de repente uma jovem ficou endemoniada. Foi a primeira vez que vi uma pessoa endemoniada de tão perto. Então, a partir daquele dia, e como se algo tivesse me despertado para o mundo espiritual. E eu compreendi e entendi que o mundo espiritual existe, e que ele é real. Quando eu entendi isso, eu cheguei em casa e fiz uma oração e disse: Senhor Deus, eu preciso conhecer mais do mundo espiritual. Mas porém, eu já estudei teologia, já li várias vezes a Bíblia, já li vários livros acerca da Bíblia, e eu não conheço ninguém para me ensinar sobre o mundo espiritual e sobre coisas espirituais. E eu fiz essa simples oração para Deus. Quando então, recebi uma mensagem no telefone e peguei para ver. Então Deus falou comigo: Entra no YouTube. E quando eu abri o YouTube, tinha um vídeo escrito assim: Testemunho do pastor Kenzo Atsushi. E Deus disse: Assista esse testemunho. E eu cliquei nele e disse: Nossa, que testemunho grande. E Deus disse: Durante essa semana, você deve ouvir esse testemunho inteiro.
E eu fiz isso, e essa foi a primeira vez que eu ouvi o testemunho do pastor Kenzo Atsushi. E então, eu comecei a compreender mais do mundo espiritual. E comecei a praticar, comecei a viver e andar na doutrina. E as coisas mudaram, comecei a obedecer a Deus e a doutrina de Jesus, e comecei a me santificar cada vez mais. Irmãos, o segredo está na oração, no jejum, na santificação e na obediência. E se você quer crescer espiritualmente, comece a renunciar ao pecado, viva uma vida em santidade para com Deus. E Deus vai começar a usar você. E eu comecei a orar e fazer campanhas de jejum, e Deus começou a se revelar para mim, e Deus tem me ensinado muito. Pois é de pouquinho em pouquinho que você vai crescendo espiritualmente, é de pouquinho em pouquinho que Deus vai derramando a unção sobre você. Pois o caminho é estreito e a porta é estreita. E lembre-se, Deus só vai confiar a você a unção, quando Ele puder confiar em você. E hoje em dia, quando eu vou na igreja, eu sinto Deus, eu vejo o mundo espiritual. Por exemplo, por esses dias, fui na igreja sozinha. Eu me sentei e fiquei de olhos fechados, quando de repente senti que alguém sentou do meu lado, então rapidamente abri os meus olhos para ver quem era. E quando abri e olhei, para a minha surpresa não tinha ninguém. Então ouvi a voz de Deus dizendo: sou eu que estou aqui com você. A partir de agora, eu sempre vou estar com você. São tantas experiências, são experiências incríveis que é até difícil de contar. E eu não tenho como descrever em palavras humanas como é maravilhoso, como é incrível conhecer o mundo espiritual, ver o sobrenatural de Deus. E essas experiências, não é só para mim, mas para todos aqueles que querem. Porque Jesus disse em João 14 verso 12 a 14. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, eu mostro como é o mundo espiritual na prática, através do meu canal no YouTube. Lá tem vários vídeos de libertação, expulsando demônios, vídeos de pregação, e vídeos falando e explicando mais sobre o mundo espiritual, para quem quiser ver o poder de Deus. Louvado seja Deus. Eu termino dizendo: decida andar com Deus, decida viver para Deus. Pois quando você começar a viver para Deus, quando você começar a respirar a Deus, quando começar a obedecer a Deus verdadeiramente, Deus vai começar a se revelar para você, e começará a te usar poderosamente. Ei, só depende de você. Mas porém, se você quiser continuar com uma vida rasa espiritualmente, continue do jeito que está. Mas eu cansei de ter uma vida rasa espiritualmente, cansei de viver só por viver. Eu queria algo a mais. Eu queria a Deus. Eu busquei a Deus. E eu encontrei a Deus. Eu encontrei a Deus na doutrina, na santidade, na renúncia. Eu encontrei a Deus verdadeiramente, e hoje eu vivo para Deus. Louvado seja Deus. E irmãos, da mesma forma que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua, e eu creio que Deus pode te usar ainda mais, porém, só depende de você. Só depende de você. Pois agindo Deus, quem impedirá? Deus abençoe a todos.